iniciou a gravação. Eu quero dar as boas-vindas ao Fernando Davi Marques, que vai apresentar seu seminário intitulado O Pensamento do Povo Indígena Cucapá, da Barra Califórnia, sobre a terra e seu rio e suas lutas pela autodeterminação. Fernando é acadêmico e ativista decolonial marxista de Mexicali, na Barra Califórnia. É doutor em ciência política pela Universidade da Califórnia em Riverside, Estados Unidos. Tem mais de 7 anos de experiência como professor em universidades no México e Estados Unidos. Fez sua tese de doutorado com o povo indígena Cucapá, da Barra Califórnia, e já apresenta aqui, eu acredito, pela terceira vez conosco no LAEP. Ele já tinha feito uma minga anteriormente, depois apresentou uma proposta de uma coletânea de trabalhos decoloniais, né, que contou com a participação de alguns pesquisadores e pesquisadoras aqui da UNB e do LAEP nessa publicação. É para a gente sempre uma alegria reencontrá-lo, Fernando. A gente está junto também numa iniciativa sobre antropologias contra-hegemônicas, em que ele teve o artigo dele aceito. A gente deve estar publicando esse dossiê em breve pela revista Novos Debates da Associação Brasileira de Antropologia, né? E estamos aqui com um público bastante seleto, né? De doutorandas, de doutora, né? E de graduando da UNB, dispostos aí a ouvi-lo e dialogar com você. Te passo a palavra e agradeço novamente a generosidade de estar com a gente apresentando o seu trabalho, Fernando. Então, vamos em frente. Obrigado, Christian. Só para avisar que tem muito tempo que eu não falo português, então meu português é bem ruim, só para vocês saibam. Vocês podem ver a minha tela, a minha apresentação? Sim? Ok. Então, vou começar. A apresentação está em espanhol, né? Não tive tempo de traduzir, mas eu vou tentar apresentar em português. Fernando, fica à vontade para falar em português, em portunhol ou em espanhol, como você achar melhor. A gente acompanha. Deixa eu fazer full screen. Você pode ver a tela completa? Podemos sim, Fernando. Tá tranquilo. Beleza. Então, como o professor Christian falou, eu vou apresentar a minha pesquisa de doutorado. Eu fiz a defesa da minha tese no outubro do ano passado. Eu terminei meu doutorado oficialmente no dezembro. Eu fiz a minha pesquisa com o povo indígena Cucapá, de Barra Califórnia. É isso. Então, vou apresentar algumas das reflexões de uma parte da tese, porque na tese eu abordei muitas áreas diferentes, mas relacionadas dos Cucapá, mas agora vou me focar no pensamento filosófico Cucapá, um pouco da sua língua, a língua Cucapá, a relação com o rio e as suas lutas pela autodeterminação indígena, né? Então, essa foto que eu tirei, eu sempre uso no princípio das minhas apresentações, porque eu acho que representa muito claramente o bioma, o bioma natural dos Cucapá, né? Mesmo ancestral que atualmente. O rio que vocês veem lá é o Rio Hardy. Ele é um tributário do Rio Colorado, né? Os Cucapás têm morado nas margens do Rio Colorado por mais de 1000 anos.
E esse tributário é o que fica mais perto da uma comunidade que é a mais grande comunidade Cucapá no México, que tem menos de 200 pessoas. O grupo Cucapá é bem pequeno. É, é a comunidade que está, tipo, tem lá o maior Cucapá, que tem 190 pessoas máximo, né? Vocês podem ver o rio, as plantas que sobrevivem pelo rio. Lá atrás, vocês podem ver ai, não sei se se fala em português, cerro, as montanhas, né? É, que são parte da Sierra Cucapá. A montanha que você vê lá é uma das 3 montanhas sagradas ou bem importantes para eles, que o nome na sua língua é Huichpar. Huichpar significa o Cerro da Águia. É, é o mais grande das 3 montanhas. Tem o Huixcap e o Huixmu também, que estão perto lá da comunidade. Os Cucapás moram, vou mudar. Os Cucapás moram principalmente em 3 comunidades que são parte do município de Mexicali, mas não estão na cidade, né? Estão nas áreas rurais, muito isoladas mesmo. O maior Cucapá, que é o que falei, é a maior, eu tirei essa foto sobre o espaço, eu caminhei sobre o espaço, eu tirei a foto no fundo, você pode ver a comunidade, que é tão pequena que nem se vê, né? Está literalmente no meio do deserto, ao lado de uma estrada que vai para o porto do San Felipe, que é um porto bem pequeno no estado de Baja Califórnia. Antes era parte do Mexicali, agora é seu próprio município. Tem algumas outras famílias Cucapá na comunidade do Ejido El Indiviso. Tem algumas outras famílias Cucapá na comunidade do Ejido Cucapá Mestiço. Então, essas 3 são as comunidades onde tem mais Cucapás. Tem algumas outras numa comunidade bem pequenininha no vizinho estado de Sonora, que é a comunidade lá, o nome é Poças de Arvizu. Então, no total, não tem um censo dos Cucapá exato. Então, eu com minhas estimações, eu acho que tem 320 pessoas máximo Cucapá vivas no México, né? Nos Estados Unidos também tem algumas, porque o povo Cucapá foi um dos poucos povos que foi separado pela fronteira México-Estados Unidos. Então tem tipo entre 500 e 1.000 pessoas Cocopá, assim é como se denomina no inglês, no Arizona, que é fronteira mesmo com Baja Califórnia e Sonora. É, é, é isso um pouco do contexto, não? Da população Cucapá. E para o grupo indígena Cucapá, como eu vou explicar mais adiante, a sua relação com o rio, especificamente o Rio Colorado e seus tributários, com a pesca, é bem central para a sua cosmovisão, para a sua supervivência, não só economicamente, mas também identitariamente, né? É, é isso. Então, alguns dos discussões teóricas que eu fiz, minha tese foi muito interdisciplinar e transdisciplinar. Então, eu usei muitos autores da decolonialidade, mas também autores de ecologia política crítica e também autores de pensamento indígena mesmo, especialmente com autodeterminação e tal. Então, para a situação que eles estão sofrendo nas suas terras, tanto as terras que permitem eles
morar no rio, interatuar, fazer uma relacionalidade com o rio. E também as terras comunais que eles têm reconhecidas como parte do seu povo, tem muitos processos de extração, de... não sei como falar despojo em português. Cristian, qual a palavra para isso? Sabe? Expropriação. Expropriação mesmo. É. No extrativismo, e também eu considero, sobretudo, com o processo que eles têm de proibição de pesca, que eles sofrem o mesmo processo muito claro de colonialismo verde, né? Para as pessoas que não saibam, colonialismo verde é uma nova faceta do colonialismo mesmo. Por quê? Porque a essência mesma, extração, explotação, exploração dos povos indígenas e das comunidades também negras, outros grupos étnicos racializados, mas agora tem tipo, eles colocam uma tela verde para dizer, isso é para cuidar a natureza, ou agora é mais comum escutar esses processos são para a transição energética, né? O que os Cucapá sofrem especialmente é que, desde 1993, o governo mexicano, unilateralmente, sem consultar os Cucapá, estabeleceu no Delta, porque o Delta é onde o Rio Colorado se une com o Golfo de Califórnia, porque a Baixa Califórnia é uma península que tem um golfo e tem o país, né? Então, eles estabelecem uma área natural protegida no sul do Rio Colorado e o Delta, com um governo mexicano super corrupto, assassino, que o pior presidente que nós tivemos nos últimos 50 anos, que o Salinas de Gortari, assassino mesmo ele. Então, a partir desse estabelecimento unilateral, os cucapás foram proibidos de pescar na área núcleo, né? Baixo a justificação da proteção de espécies que supostamente estão em peligro, especialmente a totoaba e bom, totoaba principalmente, vaquita marina, mas na verdade tem estudos que mostram que os cucapá não pescam vaquita marina, eles nunca pegaram nenhuma vaquita marina. A vaquita marina nem está nessa área, e a totoaba são peixes que os cucapá normalmente não pescavam porque o sabor é muito ruim para comer. Eles não comercializavam, né? A totoaba, para o contexto, é um peixe que acho que é endêmico dessa região aqui, que tem muito valor comercial pela sua... Uma parte que em espanhol se fala o buche, que é a bexiga. Eu não sei como falar isso. A bexiga do corpo, né? Do peixe, por quê? Porque essa parte da totoaba, em algumas partes da Ásia, de Europa, dos Estados Unidos, as pessoas acham que ele tem propriedades curativas, afrodisíacas e tal. Então, tem um negócio de exportação muito lucrativo da bexiga, mas que, na verdade, os que lá na área chegaram muitos pescadores de Sinaloa, que é um estado que é centro-oeste do México, mas que está controlado desde muitas décadas atrás pelo narcotráfico, né? Pela crime organizado. Então, só tem um cártel da totoaba, que é do cártel de Sinaloa, que eles controlam essa comercialização desde há mais de 45 anos, né? Então, os estudos falam que os Cucapá não eram responsáveis do risco de desaparição nem da totoaba, nem da vaquita marina, mas ainda assim eles foram proibidos de pescar no área núcleo, eles se tiveram que amparar
tiveram que fazer organizações com status legal de cooperativas pesqueiras, e ainda assim o governo estabeleceu um limite de quantidade de permissos de pesca que é difícil ter, tem que pagar e tem que renovar cada certo tempo. A maioria dos pescadores Cucapá não tem o permisso, porque o governo, desde mais de 10 anos atrás, deixou de otorgar novos permissos, e ainda o governo, tem, acho que 20 anos, estabeleceu um tope de captura, ou seja, uma quantidade de toneladas que os cucapás podem pescar máximo, não? Então, com todos esses processos, na realidade, o governo mexicano, pela pressão de ONGs gringas, principalmente europeias, também, obviamente, ligado com o narcotráfico, estão colocando no discurso a vida de um peixe sobre a vida das pessoas Cucapá. Por quê? Porque eles são indígenas, então eles são considerados inferiores, né? Então, é uma forma de colonialismo baixo na terra verde, mas o processo é o mesmo, exploração, explotação. Colocando mesmo o povo Cucapá no risco de desaparição como tal, como povo indígena, né? Então, também tem terras comunais, que tem outro processo que não vou ter tempo de discutir, mas que supostamente tem permissários que têm permisso dessas terras comunais, que supostamente só deveriam ser Cucapás, mas na verdade tem muitos que compraram permisso, que fizeram alguma bagunça ali para obter permissos de maneira... nós falamos em México trança, eu não sei como falar isso. Então, tem pessoas mexicanas que, como os Cucapás falam, não indígenas, que têm permisso da terra Cucapá, quando esses permissos deveriam ser só para Cucapás mesmo. Então, é um pouco disso. Agora, falando mais sobre o centro do assunto, que é como que os Cucapás entendem a terra, esse rio, e como é que praticam uma relacionalidade com sua terra, que é esse rio mesmo. Os Cucapás entendem, têm uma concepção sobre o que é a terra para eles, num espaço que permita que eles pratiquem uma relacionalidade com o rio. Especialmente Colorado, né, e as vertentes do Colorado, e todos os elementos da seu bioma, que é a Serra Cucapá, os animais que sobrevivem pelo rio e as plantas que sobrevivem pelo rio. Como o rio, naturalmente, mas sobretudo pelos cambios antropogênicos, tem mudado seu fluxo, a zona pelo que o rio corre e tal. Os Cucapás têm um entendimento da terra como um espaço flexível, porque eles querem ter respeitado a terra que permita a eles estar no seu rio. Se o rio muda, eles querem mudar para estar no seu rio, interactuando com o rio mediante principalmente a pesca, mas também poder caminhar nos seus cerros e tal. Então, não é um espaço fixo, como em muitos outros grupos indígenas. Então, sua terra, para eles, não é o espaço mesmo. É o espaço entendido só como uma forma de eles poder praticar a relacionalidade e reciprocidade com o rio mesmo. Eles, obviamente, não consideram o rio nem seus erros como recursos naturais, mas também não consideram os seus rios, os céus, como deuses, né? Não é uma veneração de adoração, não. Eles consideram os rios, os cerros, como, tipo, entes vivos que precisam ter interação com eles. A forma deles respeitar o rio protegendo eles, mas também interatuando com eles, mediante pela pesca e tal. Dar para receber. E acho que um dos argumentos da minha tese que isto é importante conhecer per se, porque rompe com o entendimento, inclusive dentro dos estudos indígenas, sobre o que é a terra
para diferentes grupos indígenas, não? Então, esta relação é tipo única porque os Cucapá moram num deserto, mas eles têm um rio no deserto. Então, isso indica muito da relação, né? E agora quero falar um pouco sobre a língua e como que isso tem explica mais sobre a sua cosmovisão, sobre sua relação com o rio e a terra, e também sobre sua filosofia, seu pensamento filosófico mesmo, né? Uma dessas, a Wiujá se traduz como o que se sabe, o que sabe o Cucapá. Então, assim é o que eu titulei um livro de divulgação que eu publiquei no 2023 sobre a cultura Cucapá, as lutas e um pouquinho, muito pouco sobre a sua língua. Então, é por isso que eu titulei a diapositiva com esse nome. Como todas as línguas indígenas, a língua Cucapá tem ideias bem interessantes que eu considero, no México tem um conceito que é intraduzível, né? Que são ideias que não tem uma tradução literal no espanhol, mas a ideia é que se tenta interpretar mesmo. É vice-versa, né? Tem palavras em espanhol que não tem em Cucapá. É, para começar com uma análise linguística, entendendo que eu não sou linguista, tem como eles denominam a sua divindade, né? Matquayé ou Marquayau. Essa palavra, ideia, foi falada para mim por Margarita Valenzuela Portillo, que é a mulher que vocês podem ver na foto. Ela é a única falante da língua com fluidez no Baja Califórnia. Ela tem 97 anos. Ela é mesmo um tesouro que esteja conosco. Ela é bem legal. Eu tenho trabalhado com ela por mais de 3 anos. Então, muito do meu conhecimento da língua é eu fiz com entrevistas com ela, eu continuo indo. Eu espero poder ir nesse domingo com ela. É, então, ela falou que isso é o nome que ela sabia do seu Deus ou a divindade, mas que ela não sabia se tinha um significado específico ou era um nome. Então, quando eu fiz a análise linguística com as pouquíssimas fontes escritas que tem da sua língua, eu encontrei que mat ou mar é terra, né? Terra ou céu, é a mesma ideia. Então, quayeco, quayau vem do verbo esquayau, que significa aprender ou ensinar. Então, eu interpreto essa ideia como aquele que ensina desde a terra, né? E com essa ideia, desde a ideia do seu Deus, pode ser apreciado que a ideia da terra é central para eles. Seu entendimento e sua cosmovisão a terra é o centro, mas a terra entendida, como eu expliquei antes, não só um espaço físico mesmo fixo, né? Também a mesma denominação que eles têm do seu nome, que é Cucapá ou Cuapá, tem diferentes traduções, não? Muitas pessoas, as pessoas que estudam Cucapá, mas que não fiz uma análise linguística ou que não tem muito trabalho de campo, acham o que você mais vai encontrar escrito é que é homem do rio, mas na verdade não é homem do rio, é o homem que vai e que volta com o rio. Por quê? Porque o rio, os Cucapás sempre foram seminômadas, né? Quando o fluxo do rio subia, o nível do rio subia, eles se mudavam para os cerros, para as montanhas, e quando no nível do rio baixava, eles voltavam para morar nas margens do rio. Então, por isso que o nome que é mais próprio deles é o homem que vai e que volta como o rio. E alguma outra das ideias da língua Cucapá que eu achei bem interessante, esse é um intraduzível mesmo, é como
que as Cucapá entendem a ideia de respirar, ou a ação de respirar, de acordo com a Margarita, todos conhecem ela como Senhora Maclis, né? O respirar é feito pelo coração. Segundo ela, o respirar ação se traduz como, na sua língua, Inyuai, Nyupam. Inyuai é coração mesmo. Em Nyupam, o Ipá é a mesma ideia, são duas formas de escrever a palavra. Você pode traduzir como inalar. Então, a minha interpretação disso é que o coração nos Cucapá não só cumpre a função de sentir mesmo, que é para os Cucapá a função principal, mas também a função de respirar, que é uma função necessária para viver. Não só o entendimento do coração como nós temos na cultura ocidental, na medicina ocidental, que ele é necessária para sobreviver pela sangue, não, mas ele é também para respirar. Então, é mais central ainda, e eu interpreto isso como que o sentir é ainda bem mais central para eles que no pensamento ocidental dominante, né? Que tem uma separação de sentir e pensar, que sentir tem que ser controlado, mas para os Cucapá não. E também tem outra ideia intraduzível que é bem relacionada com a anterior, que eu até poderia dizer que eu acho mais bonita, mais legal, que é como se traduz a ideia de ser feliz. Para ser feliz, nos Cucapá, segundo a senhora Margarita, se fala Inhuay ou Iyuay, Huay, Pauel. Inyuai, como eu falei, significa coração. Huai significa bem, ou tá bom. Power, ou power, se pode entender como sentimento, né? Ou sentir. Então, no Cucapá, para se explicar que você está feliz ou se sente feliz, ou é feliz, literalmente se entende como sentir bem o coração. Então, para ser feliz, o coração, pelo tanto, sentir-se bem é o central, né? Isso também eu interpreto como estar no México nós falamos estar a gusto. Estar a gusto é tipo tá relaxado, tá legal, né? Então eu analiso essa relação de estar a gusto, estar feliz, sentir bem o coração, e interpreto então que tem para estar feliz ou estar a gusto, se precisa uma sensação de plenitude que não é relacionada com ter mais, com acumulação, ou poder, ou dominar, ou conquistar. Não, é um vínculo direto como o coração, com simplesmente sentir-se bem, né? Comparando isso com outras culturas, tipo ocidental, é bem diferente, porque não é eu estou feliz porque tenho mais que outros, porque eu domino, porque tenho poder, porque eu acumulo. Não, não é assim. Tem uma relação, segundo minha interpretação, com o comportamento moral, ético, à vontade, né? É também o sentimento, a sensibilidade. Esse tem também relação com as ideias de outros grupos indígenas, como os Nauas mesmo, que têm um entendimento que para poder ensinar e aprender o sentir e pensar na vez, não pode se separar, né? Então, essa é uma etimologia, se você pode falar isso, bem interessante, bem legal. Não vou andar muito nisso, porque já quase são as 11 aqui, tenho uma reunião, então preferiria ter mais perguntas, mas tem uma história de criação desse picomate, que são os gêmeos. Sahut Malay, outra história da criação do rio e do mar, que explica como é o rio e o mar. A água, a criação está relacionada nos cerros, e nos cerros a criação está relacionada na água, não pode se separar, né? Como eu falei,
como a seu entendimento da Terra é como rio, uma das, não sei como falar, findings, um dos principais temas que eu encontrei na minha tese é que a luta pela autodeterminação indígena dos Cucapá, pelo todo que eu expliquei já antes, se manifesta literalmente como a sua luta pela pesca, porque a pesca é a forma que eles se relacionam principalmente com o rio. É como para eles o rio é central para a supervivência, essa é a luta pela sua autodeterminação principalmente, né? Lá eu tirei essa foto de uma das pangas que eles usam no Ejido El Indiviso para pescar no delta. Na outra foto, eu estou na panga, dentro da panga com eles estão pescando, como vocês podem ver, eles usam chinchorros bem simples, bem rústicos, eles pescam à mão. A quantidade que eles pescam não pode de maneira nenhuma colocar em risco nas espécies, né? Lá estão pescando lá no Rio Jardim umas mojarras, que acho que em inglês é tilápia, não sei como se fala no Brasil. São bem comum encontrar no mercado, né? Esse é o Ishpar, o cerro principal deles. Esse é o Wihmu, que é traduzido como o Cerro dos Metates ou o Cerro dos holes, olhos. Eu não sei como falar isso no português. Esses metates têm centos de anos de existência. Os Cucapás fizeram mesmo, muitos centos de anos atrás, para fazer mole às suas sementes. E também para cuidar os seus alimentos do clima e também dos depredadores, né? Esse pequeno montanha, que é bem pequena, está a 4 minutos da comunidade de Maior Cucapá. É bem legal poder caminhar sobre isso, ver e ler todos os metates, né? Esse outro é o terceiro, o Cerro Divino ou central para a sua cosmovisão, que é o Ixcap, que anteriormente eu achava que, porque todos falam que o Ixcap significa Cerro da Ventana, mas na verdade não é. Umas semanas atrás eu estive junto com um senhor Cucapá e minha esposa, nós fizemos uma pesquisa de arquivo no Filadélfia, porque eles têm um arquivo mais grande da língua Cucapá que existe, que está em inglês, né? Porque Crawford foi um antropólogo que estudou muitos Cucapás, eu acho que foi o que mais tem documentos dele, sobretudo na sua língua. Nós conseguimos um travel grant para ir para lá, e lá encontrei a palavra escape, e a palavra escape não é ventana, a palavra escape é cruce, cruzar. E isso tem muito sentido, faz muito sentido, ou seja, esse cerro não é Cerro da Ventana, é Cerro do Cruce, porque anteriormente, ancestralmente para os Cucapás, esse cerro, eles achavam que essa ventana que vocês podem ver, esse pequeno buraco lá, que é uma formação natural, era o portal para outro mundo, para o mundo dos mortos, para a vida depois da morte. É que quando uma pessoa estava muito doente, eles iam deixar a pessoa lá, a pessoa poderia se curar pelos poderes da montanha ou morrer, mas se ele morria, ele ia cruzar imediatamente para o mundo da vida depois da morte. Então, faz muito sentido que o Cerro do Cruz, essas coisas tão importantes, só a análise da língua que mostra, né, que eu não conseguiria ter sabido de nenhuma outra maneira. E ainda que não seja linguista, por isso que eu analiso muito a língua, porque é bem legal. E, lamentavelmente, a língua está no risco muito forte da extinção, pelo que falei, que só tem um falante com fluidez. Algumas conclusões
como eu falei, o entendimento que o Kapá sobre a Terra é basado na relacionalidade com o seu rio e com os erros mesmo. Sua vida e supervivência está basada na interação com todos os elementos vivos que sobrevivem pelo rio. Eles têm uma concepção de supervivência coletiva, forma de vida basada na relacionalidade e coletividade, algumas outras coisas também. Seria toda da minha parte. Obrigado. Estou, como se fala? Emocionado, eu não sei, porque não acho que apaixonado não é a tradução correta, mas estou feliz de escutar as suas perguntas. Muito bom, Fernando. Parabéns pela apresentação, uma apresentação breve, mas muito rica de informações. Eu teria algumas perguntas realmente para te fazer, umas bem simples e outras que talvez, se for necessário esclarecer mais, você me avisa. Mas a primeira de ordem é conceitual e jurídica, né? Aqui no Brasil, quando nós falamos em autodeterminação, e em autodeterminação como um direito, a gente se refere, de maneira bem resumida, ao direito de ser coletivo, né? Ou seja, se trata de um reconhecimento do Estado, do status de indígena daquele povo, daquela comunidade, daquele grupo, né? Então, a gente faz essa diferenciação para separar ou para distinguir do conceito de autonomia, né? Então, a autonomia já passa por várias outras elaborações conceituais. A autonomia política, a autonomia econômica, a autonomia jurídica, a autonomia moral, se qualifica de várias formas. Então, eu queria saber um pouco como é o seu entendimento e como é o entendimento no México para esse conceito de autodeterminação, como ele é aplicado para os povos indígenas. Então, esse é uma primeira pergunta nessa questão mais interétnica, né, envolvendo o Estado. A segunda pergunta já é sobre o pensamento Cucapá mesmo, né? Você fala na relacionalidade com o rio, obedecendo a uma cosmovisão que não entende o rio e os seus seres como recursos naturais, como algo puramente material, mas como algo dotado de uma agencialidade. As teorias recentes que têm se debruçado sobre esse tema, seja o perspectivismo ameríndio, seja a cosmopolítica, seja a etnologia indígena mais clássica, tem tido muita dificuldade de lidar com essas diferentes representações de agencialidade dos seres não humanos. Inclusive, muitos colegas, muitos antropólogos têm trabalhado com essa oposição humano e não humano, na tentativa de justamente tentar falar dessa relacionalidade com outros seres de uma maneira menos antropocêntrica, né? No entanto, eu não acho que isso é resolvido tão facilmente assim, né? Dizendo, são entes ou seres não humanos, né? Porque isso continua passando por uma definição de humano, né? O outro polo que a gente tem para falar sobre isso, que você também procurou esclarecer na sua apresentação, é o de presumir que os indígenas concebem esses entes da natureza como divindades, né? O que eu sou mais favorável a entender dessa forma, mas relativizando o sentido de divindade, né? É muito comum a gente atribuir o sentido de divindade às nossas representações cristãs, né? E teológicas e filosóficas de divindade. E a gente se esquece que a relacionalidade que os indígenas têm com as divindades é de outra ordem, né? Mesmo na tradição cristã, com a qual eu estou mais familiarizado não só pelo meu nome, né? É uma tradição
que é muito variada, né? Ela é muito diversa. Você tem uma relação franciscana com a natureza e com as divindades que é muito diferente de uma visão agostiniana com relação à natureza e à divindade, né? Ou tomista, né? Ou aristotélica, enfim, são muitas visões também que você tem no mundo ocidental para tentar compreender melhor essa relação. Então, desculpa se eu estou falando demais, na verdade eu quero é te ouvir, né, com relação a o que você tem aprendido com os Cucapá sobre essa agencialidade do rio e dos seus seres, do ponto de vista da cultura deles, da língua deles, né? E o que você pode contribuir para a gente relativizar mais essa relação. Essas são as minhas perguntas, né? Eu faço elas a título de provocação e para dar tempo para os demais também elaborarem as perguntas delas e deles para você. Mas a gente pode ver se tem mais gente querendo perguntar antes de você responder, talvez? Eu posso pegar 2 perguntas mais nessa primeira ronda e Tá bom. depois responder todas as 4 juntas. Boa ideia. Então, Liliane, Ruth, Davi, Maria Clara, vocês teriam perguntas ou comentários a fazer? Vamos lá, Ruth. Assim, né? Eu, como indigenista, sempre me preocupo, assim, com a atuação do Estado, né? Perante essas realidades indígenas diversas. E ficou bem marcado, assim, a questão do perigo que sofre, distinção que sofre a língua, né? Cucapão. E aí eu pergunto se existe alguma política pública relacionada à revitalização dessa língua. E se existe, como é que está hoje, assim, essa atuação. Obrigado, Ruth. Muito boa. Alguém mais? Eu posso... Assim, eu queria primeiro fazer um comentário, porque eu não sei... eu tive a sensação, quando você falou do homem universal, né? Muito... Dá para entender? Eu estou falando muito Sim. rápido? Não? Tá bem, Liliane. Vamos em frente. É como você estivesse falando muito desse homos econômicos. Então, ficou muito marcado, assim, essa coisa do poder, né? Eu não sei, assim, eu fiquei um pouco... a sensação que dá é que ficou muito preso ao homo econômicos mais do que... assim, talvez isso pode ser mais relativizado. Assim, eu tive uma sensação como o Christian falou, dessa relatividade das diversas religiões, né? Assim, uma coisa é um tomista, outra coisa é um franciscano, outra coisa é um carmelita. A sensação que, quando você falou do homem ocidental, eu não sei, veio muito essa imagem do homo econômicos, do poder, da racionalidade, que às vezes nem é, né? Assim, esse homem ocidental também não é essa coisa. Tem a cultura do consumo, né? Mas não é só isso, assim, porque teve a comparação, né? Eu não sei, ficou muito presa a essa visão, aí eu fiquei meio assim. Mas, assim, é um comentário, você pode, né? E aí, eu realmente, concordando com o Ruth, eu adorei a apresentação, achei maravilhosa, e fiquei muito impressionada com a questão da língua, como realmente você, por mais que não seja linguista, mas não dá para fingir que não está vendo, né? Eu acho que realmente a questão da sua pesquisa foi muito para as categorias, né? Para o que o povo pensa, né? Sobre o rio, sobre as montanhas, e essa orientação aí da língua, realmente eu vejo que você está indo num caminho muito importante, né? Está próximo a essa senhora, porque ela é a única que fala a língua. E, assim, eu fiquei também como Ruth. Assim, a gente, no Brasil, sempre tem uma coisa de trabalhar no indigenismo. Eu trabalhei no indigenismo, é um olhar viciadíssimo com essa coisa do indigenismo,
parece um cacuete, assim, uma mania. Então, eu fiquei também querendo saber um pouco mais, assim, se é um vazio, assim, né, é um vazio epistêmico, assim, é um vazio de ser desse indigenismo, se realmente, né, e é uma comunidade muito afastada, né, assim, eu não sei como é que eles parecem ser muito isolados. Só fiquei imaginando isso e eu achei belíssimo o seu trabalho, eu adorei as imagens, eu não sei de onde você tirou, né, eu achei muito bonita, assim, os desenhos. São fotos Olha, dele, sim. eu também gostei muito desses temas, né, que você escolheu. Não, no México, eu trabalhei um pouco com o povo purépecha e eu ouvi essa história de respiração. Porque eu sou praticante de yoga, eu sou professora de yoga. E a respiração no mundo, né, da yoga tal, realmente é um paradigma, né? É uma coisa fundamental para pensar corpo, a religiosidade, tudo. É o prana e o apana, né? Isso assim. E eu observei, eu já tinha ouvido falar lá nos Purépecha essa questão da respiração. E eu fiquei super assim, meu Deus, que é isso? Assim? Como assim? Porque aqui no Brasil eu não consigo sentir muito essa categoria assim como tão importante. Mas você trouxe desse povo. Aí eu achei uma coisa conectada. E eu achei muito interessante, assim, porque é outra forma de compreender o corpo, né, a saúde, e indo por esse caminho aí da respiração. E assim, eu adorei ouvir o seu trabalho, porque ele tem uma coisa assim muito prazerosa, né? De ouvir sobre a felicidade, sobre o coração, sobre. São temas assim que são muito importantes. Assim, estamos carentes, né? Estamos necessitando refletir, né? Porque diz muito de nós, né? Assim, eu estava ouvindo, né? Eu estava lendo, enfim, nossos clássicos, né? Eles falam muito isso, né? Os antropólogos, eles falam sobre o outro, mas eles estão falando muito sobre nós também, né? E aí eu achei muito bonita assim essa sua escolha, sabe, assim, desses aspectos filosóficos, esses aspectos da filosofia desse povo. Então, também está falando sobre a gente, né? A gente está necessitando muito de compreender, né, a felicidade, o afeto, a saúde, a relação com a natureza, né? É muito nos ensinando. Olha tal povo, vejam como eles são educadinhos, né? Como eles são bacanas. Então, vamos aprender, né? Nós ocidentais. Então, assim, eu felicito muito, assim, parabéns. Assim, eu gostei muito e tô adorando. Legal, obrigado, Obrigado. Liliane. Fernando, a palavra está com você. Fizemos aí uma primeira rodada com um comentário e 3 perguntas. Então, fica à vontade. Sim, eu gostaria de responder primeiro ao comentário da Liliane. É, meu doutorado eu fiz em ciência política. Como uma especialização, nos Estados Unidos tem que escolher uma especialização primeira e daí uma secundária. A primeira, para mim, foi teoria política. Então, no pensamento político, eu fiz essa comparação como esse pensamento de dominação econômica, porque é mesmo o pensamento dominante ocidental, tanto na ciência política, mas também na filosofia e também nos sistemas políticos, né, do mundo, nos sistemas governantes mesmo. Então, como eu estou, ainda que minha tese foi transdisciplinar, eu tive que fazer essa articulação, porque eu tive que o meu comitê exigia qual é a sua aportação na área da teoria política. Então, eu tive que fazer esse challenge, o pensamento dominante ocidental, baseado no individualismo, no capitalismo, no domínio.
não entendendo que é o único, mas que é o dominante, especialmente no pensamento político, na teoria política, na filosofia política, especialmente na academia, né? Não, academia não, academia. Então, é por isso que no pensamento indígena, o que eu falei não é novo. Tipo, todos os povos indígenas que eu estudei, que eu conheço, têm um pensamento diferenciado da coletividade e tal. Mas na teoria política e no pensamento político ocidental, não. A dominante, não. Então, eu tive que fazer essa discussão. Ainda que nos estudos indígenas é óbvio, né? Então, sobre isso, esse comentário. Sobre a primeira pergunta do Christian da autodeterminação, na verdade, na Constituição mexicana, ainda que tem uma reforma constitucional de 2001, no artigo 2º, que fala, ele reconhece os direitos indígenas, ele reconhece legalmente não autodeterminação, mas livre determinação. Mas eu tenho um artigo publicado no ano passado que eu fiz uma análise comparativa da reconhecimento dos direitos indígenas à autodeterminação no todo o continente e como se eles estão reconhecidos na Constituição, mas também se eles vão mais lá do só reconhecimento do texto, mas também se tem mecanismos para os povos mesmo aceder à autodeterminação. Então, para mim, a autodeterminação, a discussão que eu faço na minha tese, eu discuto muitos autores, a maioria indígenas, é um entendimento de decidir como viver com os sistemas próprios de cosmovisão, língua, educação e decisão próprios da comunidade. E para isso eu argumento que ele tem que incluir a autonomia, o direito de poder praticar autonomia no nível local, mas também um direito de representação política no nível federal. Porque senão, o que eu encontrei é que se não tem os povos indígenas, as pessoas indígenas, mesmo sendo o centro da tomada de decisões lideradas por eles sobre as leis que se publicam e discutem, não tem jeito de ter mecanismos acessíveis para os povos indígenas para acceder à sua autodeterminação. Então, eu uso essa discussão mais que vai além do conceito legal, mas eu faço uma discussão do como dos instrumentos internacionais do Convênio 169 da OIT, ou a Declaração das Nações Unidas sobre Direitos Indígenas dos Grupos Indígenas e Tribais, de 2007, também qual a Convenção de Direitos Humanos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque eles trabalham muito direitos indígenas. Então, eu faço uma discussão legal, mas fazendo uma crítica do entendimento limitado de o que se entende como de direitos indígenas mesmo nos países, especialmente no México, como a autodeterminação vai muito mais além disso. Então, por isso, entendendo que a autodeterminação, eu identifico que para os Cucapá mesmo, eu aprendi muito com eles, eu fiz teoria enraizada. Então, todos os meus findings teóricos não são guiados pelos autores que eu discuti. Os autores serviam como referência, eu sou guiados mesmo pelo que os Cucapá mesmo me disseram, não sei, nas entrevistas. Então, isso que como eu entendo a determinação para eles, e acho que é bem importante, porque essa é a forma que eles constantemente reforçam suas demandas de ser reconhecidos e seus direitos, porque são um povo pesqueiro, ancestralmente. E muitas famílias ainda continuam, ainda que está bem mais difícil agora pescar e sobreviver pela pesca, tem algumas ou muitas famílias que eles ainda fazem, e tem essa luta, e tem esse discurso. Então, quando eu perguntava autodeterminação,
eu estava fazendo uma imposição do conceito que é estrangeiro para eles, né? Então, eu não obtive muita resposta nessa pergunta, mas quando eu fiz a análise de todas as minhas entrevistas, eu também fiz observação participativa na pesca, metodologias basadas na terra, o que eu fiz na terra andando com eles e tal, eu entendi que não é o que eu pergunto, é o que eles me dizem, eles me estavam querendo dizer e que eu não entendia. Pela limites mesmos que a academia impôs sobre mim, é isso, responde isso, mas não funciona assim. Eu, graças à teoria enraizada e à minha formação, eu tive uma classe em outro departamento, porque na ciência política, obviamente, eles não têm nada disso. Sobre a teoria enraizada que eu consegui fazer esse processo, né? Sobre a sua segunda pergunta sobre a agência do que você fala como elementos não humanos, eu quis sim fazer uma ênfase, não sei se se fala ênfase ou não em português, no Sim. que os cucapás não entendem o seu rio e seus erros como o mesmo Deus e sua divindade. Por quê? Porque, por exemplo, os povos, muitas comunidades náhuatl no México, eles sim têm essa reverência à terra, eles fazem rituais, eles, tipo, têm rituais de até mesmo poderia ser entendido como adoração. Eles cuidam mais da terra a ser os virgens, né? Mas o entendimento de virgem no entendimento ocidental, mas nos cucapás não, eles falam o rio precisa de ter uma relacionalidade com nós, e isso precisa de nós poder pescar no rio, porque nós cuidamos do rio, mas ao mesmo tempo nós temos algo do rio, nós damos algo ao rio, porque o rio é vivo mesmo. Então, por isso eu fiz essa distinção, comparando com muitos outros povos indígenas que eu já fiz pesquisa de alguma maneira, ainda que não meio superficial, né? E como os erros também, ainda que os cucapás defendem os erros, eles sim têm essa interação, eles pegam, ancestralmente, eles pegavam certos minerais dos erros para fazer pintura da cara, para fazer curação. Então, não, tipo, não é que eles faziam orações aos erros ou uma adoração mesmo, mas eles entendem que os erros, eu não tive tempo de falar, mas eu posso enviar a minha apresentação para vocês, onde falo as duas histórias de cosmovisão bem interessantes, centrais para eles, onde você pode ver que o rio nasce da terra e a terra nasce do rio. Nas duas histórias tem essa mesma. Então, por isso que eu faço uma ênfase no que eles são elementos entes vivos, mas não são, tipo, não, para os cucapás não é questão de eles são deuses e nós temos que fazer a adoração para eles, nem tocar eles. Não, nosso direito é poder fazer interação com eles, como nós fizemos por 1000 anos, né? Que é pesca. Então, é isso que eu tento trazer na discussão sobre esse tema. Eu provavelmente eu não faço uma discussão claramente da agência, do conceito como tal, então, quizá não é a resposta que você esperava, ou provavelmente não posso dizer mais, né? Mas Não, mas é uma excelente resposta. Acho que você está colocando algo novo, que é muito interessante, que é dar essa profundidade temporal para algo que a gente muito superficialmente chama de tradição,
né? Hum, E de direito consuetudinário, assim. é, Eles sempre praticaram a pesca. Não, a gente está falando da pesca aí não no sentido utilitário de coletar, obter um alimento, mas de uma relação de reciprocidade com um ente milenar, né? Então, assim, o que é você estar qualificando tradições milenares, ancoradas numa cosmovisão, né? Então, isso é muito poderoso, assim. A gente aprende essas coisas deles com uma simplicidade, né, Fernando? E a gente acha que essas coisas são fáceis, né, de entender e transmitir, mas não são nada fáceis, assim. Você não, fazer essa compreensão que você acabou de explicar, transitar para o campo jurídico e ser reconhecido no campo jurídico é muito difícil, né? Então, eu te agradeço demais por essas informações adicionais que você trouxe. obrigado, Cristian. Certamente, eu também respondendo um pouco ao que a Liliane falou, eu acho que eu fiz isso na minha tese, né? Eu acho que todos deveríamos aprender sobre pensamento indígena do povo que é da nossa região para não homogeneizar, essencializar, exotizar, mas as pessoas que não têm interesse nos temas indígenas, eu acho que eles deveriam ter, pelo fato de que, por exemplo, o povo Cucapá tem sobrevivido numa região bem hostil no clima por mais de 1000 anos. Coisa que as cidades, nós que moramos na cidade, nunca seríamos capazes de fazer isso sem o ar-condicionado e que agora ele é furioso, eu não sei o que eu vou fazer hoje. Sem o refrigerador, sem a eletricidade, tem a comunidade capaz tem muitos problemas, não tem internet, a eletricidade eles só tiveram nos 90, ou seja, eles têm muitas limitações e ainda assim eles têm sobrevivido. Então, só por isso é bem importante para as pessoas entender, né? E aprender deles como que eles são. Eles, os Cucapás, são pensadores, né? Por isso, minha discussão na minha tese, no meu capítulo teórico, eu discuto autores, mas eu discuto muito os Cucapá, entendendo eles como pensadores mesmos, né? Que é algo que na academia, sobretudo ciência política, é quase impossível, né? Uhum. Quando a última pergunta que acho que foi a Ruth, que fiz sobre a política pública para a revitalização, é, o INPE que eu falei, ele tem, às vezes, programas temporais que a comunidade pode propor um projeto da língua ou da cultura, mas o problema tem muitos problemas com isso. Um é o recurso é limitado, é temporal, e aí depois disso você faz como você puder, né? É, outro problema que é mais importante, eu acho, é que a decisão de que projeto é financiado tem muita corrupção ali. Então, nas mesmas comunidades, tem algumas pessoas, nas Cucapá, são 3, 4 pessoas que eu identifico que eles têm relações com o INPE mais forte da família, dos amigos, que eles fez campanha no partido, tem relações com políticos, por muitas outras coisas. Eles são os que recebem apoios. E eles mesmos são os que bloqueiam apoios às suas mesmas famílias e comunidade. Eles ficam, muitas vezes, individualmente com os benefícios. É algo muito ruim, né? Mas que é bem comum, porque ao princípio, quando eu comecei a ter interação com os Cucapás, eu essencializei eles. Não, eles são indígenas, os indígenas são diferentes, eles não são corruptos. Mas, na verdade, indígenas são pessoas. Tem pessoas muito ruins, pessoas bem legais. Lá é a mesma, né? Então, tem esse problema que é bem forte. E outro problema é que, por exemplo, na comunidade Cucapá tem o ensino, como se fala? Ah, como se fala elementary school? Primária, como se fala? O ensino fundamental.
o ensino fundamental tem supostamente lá uma escola de ensino fundamental dentro do sistema educativo bilíngue indígena, que não é bilíngue, não. Tem um kinder, pré-escolar, supostamente baixo isso. E a professora não fala a língua. Ela fala que ela sabe, mas ela não ensina a língua porque ela não sabe, ainda que ela seja cucapá. Ela recebe seu salário como professora e ainda ela recebe um segundo salário porque tem, supostamente, nas escolas indígenas, uma base de, como se fala, não lembro se é permanência ou algo assim. Então, ela teria nas tardes que ensinar a língua, a cultura, mas ela não fez, também não. Então, tecnicamente tem, mas na realidade não tem. Então, por isso que as infâncias não aprendem a língua, não aprendem a cultura, ainda que eles queiram, né? Então, recentemente, a Margarita, a senhora Margarita, ela foi convidada pelo um grupo de Cucapás, que eles são, eu conheço eles são honestos, né? Eles não são dos outros grupos que têm muito controvérsia. Eles fizeram um projeto, eles concursaram um projeto até o INPE, mas eles tinham que ir ao INPE federal, porque o INPE do estado está bem corrupto pelo o diretor lá é o esposo mesmo da uma mulher cucapá, mas que ela nunca morou na comunidade, ela está muito bem relacionada com partidos, ela é muito corrupta, na verdade. Então, o INPE estadual não permitiu eles submeter o projeto, eles tinham que fazer o INPE federal, fazer tudo, sortear uma série de obstáculos. No final, eles conseguiram recurso, mas o projeto foi por 3 meses. Eles deram um recurso para a senhora Margarita, ela ensinou algumas palavras para alguns adultos que iam para sua casa, porque lá está na cadeira de rodas. Como se fala isso? Cadeira de rodas, isso mesmo. Então, ela falou, eu não vou ir na comunidade. Então, esses adultos replicaram o conhecimento com as infâncias. Então, esse é um projeto que eu achei legal, mas é bem limitado, né? Agora, desde tem alguns meses, já não tem recurso, então ele está na pausa. Se eles conseguem mais recursos, vai continuar, mas acho que para que uma política pública se considere efetiva, não para revitalização, porque lá é muito mais difícil, mas pela preservação mesmo, que o que realmente é o que é meio factível, não? Que também é bem difícil. Se precisa políticas públicas contínuas, políticas de Estado que não dependam do partido no poder, que seja mesmo continuidade, que tem recursos suficientes, institucionais e econômicos, também que sejam lideradas pelos falantes da língua, reconhecidos, porque tem esse problema, né? Que como é que supostamente tem ensinado a língua por mais de 30 anos na escola por uma pessoa que não fala a língua? Por isso ninguém fala a língua, né? As pessoas que falam a língua, a senhora Margarita foi marginada mesmo dos projetos Cucapá por muitas décadas. Até, tipo, 3, 4 anos atrás, que eu conheci ela me falou para mim, eu fiquei triste, mas também muito, muito feliz de que ela falou para mim, você é o primeiro que me considera nos projetos e que me apoia, né? Porque para os Cucapás, lá, os que têm poder, não existia até alguns anos atrás que eles precisavam ter minha assinatura para fazer um conselho de idosos da comunidade para poder aplicar recursos. Então, tem muito esse problema. Eu tenho que sair mesmo, mas se tem alguma pergunta curta final, eu até poderia responder. É legal. Obrigado, Fernando, pela sua generosidade. Não sei se Ruth, Liliane, Davi, Maria Clara queriam fazer uma pergunta. Quem veio chegando, que acompanhou o debate, pegou o bonde andando, pode perguntar também.
Sejam bem-vindas e bem-vindos. Aninha também. Então, eu queria só pedir desculpas, Fernando. Eu fiz de tudo para chegar mais cedo, estava na esperança que vocês estivessem atrasado e que eu conseguisse, mesmo chegando atrasada, pegar um pouquinho da sua apresentação. Então, me desculpa e espero que vai ter uma dose dupla, né? Tá bom? Ana, o Fernando generosamente autorizou a gravar a apresentação dele. Ótimo. Então fica aqui a dica de quem chegou depois, dá uma verificada lá a gente vai disponibilizar na página do LAEP, que fica lá no canal do YouTube do programa de pós-graduação, aqui do Ela, e aí vocês podem conferir lá e depois entrar em contato com o Fernando, caso tenha alguma dúvida, algum comentário. Eu tenho certeza que ele vai estar aberto aí ao diálogo com a gente. Desculpa, Fernando, o atraso. Tá ótimo. Fernando, foi ótimo, viu? Parabéns. Obrigado. Eu coloquei meu e-mail no chat. Se alguém quer me contatar. E também eu estou no grupo do LAEP do WhatsApp. Vocês podem me enviar uma mensagem privada também. Só falar. Tá legal. Tá ótimo mesmo. Muito obrigado, Obrigadão, Fernando. viu? A gente se vê numa Parabéns. próxima oportunidade. E cola nessa senhora. A gente está com uma programação... Fernando, não descola dessa senhora, não descola. A gente está com uma programação aí bem legal para as outras sextas-feiras. Acompanhe a gente lá. Um abraço, Obrigado. gente. Tchau, Boa tchau. sorte. Bye, bye.